Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do UOL-TAB. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. Oi, gente, mais um episódio do podcast Fora da Curva do UOL-TAB. Também, dessa vez, eu não estou sozinha. Estou com uma convidada incrível, segue logo nas redes sociais. O nome dela é Isa Deson. E como sempre também, sempre peço para o convidado se apresentar, porque é importante falar na primeira pessoa, melhor do que falar na terceira pessoa. Então, por favor, Isa, muito obrigada e se apresente para a galera. Ô, Monique, obrigada eu pelo convite. Muitos me chamam, vamos dizer assim, de uma especialista em tendências. Eu costumo dizer que eu sou só extremamente curiosa e que eu consegui canalizar isso para melhor entender comportamentos, né, humanos mesmo. Meu negócio são os humaninhos, e transformar isso em estratégias e ajudar no desenvolvimento criativo de empresas. Então, eu faço isso há mais ou menos 10 anos e eu sou associada e formada pela Peclers, que é a mais antiga empresa de tendências do mundo, é uma empresa francesa. E há 2 anos atrás eu fundei a minha empresa, que chama Deson, e é isso. Eu também fundei uma empresa chamada Evelyn. E é isso aí também. Olha, Isa, só para a galera entender por que eu chamei Isa, porque ela está compartilhando os conteúdos incríveis nas redes sociais e muito desse lugar, né? Pesquisa que vem desde 2014, para mostrar também, também previsões e estudos que fazem sentido agora, principalmente agora, talvez, né? Então, Isa, vamos tentar conversar nesse lugar, porque tem muita gente me mandando mensagens assim: Monique, vai dar ruim, vai dar bom, o que é que eu faço? O que vai ser de tendência, o que é tendência agora, o que vai ser tendência depois. E eu não sou essa especialista para ficar falando, então por isso te convidei, porque eu tenho muitas dúvidas também, e a gente pode ir mergulhando nos temas que você já divulgou e a gente trocar. Pode ser assim, então? Fechou. Eu acho que para começar, vamos falar de excesso, assim, Isa. De verdade, você acredita, e pelos estudos, será mesmo que a gente vai começar a contestar o excesso? Olha, esse foi o primeiro post. Eu estava morrendo de medo, porque eu falei, vão me achar doida, eu trabalho com consumo. E ele é, até agora, um dos top 10 ou top 5 dos assuntos que eu tratei. Eu acho que todo o processo ele é mais complexo do que tipo, agora aconteceu a pandemia, amanhã a gente vai contestar o excesso. Sim. Mas se a gente já tinha mapeado isso, esse foi do primeiro post, então é lá de 2014 para 13 para 14. Em 2013 e 14, aberto uma conversa sobre o excesso. E hoje, né, 7 anos depois, diante desse contexto principalmente, ele ainda tem uma resposta como top 5 de 40 histórias que eu propus aí pro pequeno mundo chamado Instagram. Eu acho que a gente está, no mínimo, começando o ato de contestar, que é olhar para o excesso. Então, eu acho que a gente começou de dentro para fora, e como todos esses processos são muito árduos, porque o que a gente está passando são dores de crescimento forçadas, pensa na adolescência e nesses momentos da vida em que os nossos ossos estão crescendo e expandindo. Então, ainda bem que você está achando esquisito, feio, horrível, péssimo, porque faz parte do processo a gente achar tudo isso horrível, esquisito, feio, péssimo, para que a gente consiga criar repulsão suficiente para ter coragem de mudar. Mas é uma realidade, assim, eu também concordo nesse lugar de... já tinha uma conversa sobre isso, né? E não é da noite para o dia, porque as pessoas acham que tudo aconteceu assim, a biogênese brotou, e aí tudo está acontecendo, mas não é assim. E a gente precisa começar a mapear esses sinais, né, essas evidências todas. E pensando nisso, Isa, a gente sabe que, assim, estamos já caminhando para uma era cada vez mais digital. A gente sabe desse processo todo de desmaterialização da economia, tudo vai para a palma da mão, enfim. Mas também tem um ponto de quanto mais informação a gente publica, quanto mais informação a gente consome, isso tem a ver com a nossa atenção, né? E há quem diga que uma das tendências desse momento tem a ver com o celular ser a nossa nova casa, o casulo, que a gente fala, né? Então, tudo está na palma da mão, tudo está no celular, eu não preciso necessariamente ir para outros contextos para me
para ser realizada, para focar em algum curso novo, para aprender alguma coisa nova, mas ainda assim é digital, e o digital também chega no momento de exaustão. Não sei se você está sentindo isso, mas eu sinto muito, literalmente, assim, se eu fico mergulhada nesse novo casulo, nessa nova casa que é a internet, celular, computador, as telas, chega um momento que eu fico um pouco desesperada. Mas tem uma coisa também que, já que estamos cada vez mais conectados, como é que a gente equilibra isso de economia da atenção? Porque daqui para frente só vai piorar, a gente vai continuar mais conectados. A discussão sobre o direito humano da internet para uma galera que ainda não tem acesso à internet já começou a aumentar, então provavelmente daqui para frente as pessoas que não estão conectadas vão estar conectadas. E a economia da atenção nisso? A economia da atenção, eu estava até olhando aqui quando você estava falando, ela está num lugar, por exemplo, é um tema que a gente publicou e ele ficou meio que num lugar assim, nem muitos likes, nem poucos likes, porque ele incomoda muito. Porque abriu-se um mundo, então a gente tem uma tentação absurda para ir consumir esse mundo, porque vamos lembrar que quando a gente fala de excesso, a gente também discute o excesso de informação e o excesso de consumo de notícia, plataforma, device, né, dispositivos, enfim, tudo isso. Mas é muito tentador tudo isso, e ao mesmo tempo a gente tem consciência disso que está atrapalhando nosso sono, nossas relações. Eu fiquei com um torcicolo, o famoso TechNeck, chamado, né? Torcicolo da tecnologia, e a gente percebe que isso piora a vista, a gente percebe que isso dá tendinite, enfim, é múltiplo o problema. Eu acho que a internet, ela foi criada com o intuito de ser uma dimensão de liberdade. Então, eu acho que ela é bárbara por milhares de motivos, principalmente quando ela começa a não só questionar, mas ativamente se preocupar com a acessibilidade e a inclusão, como você pontuou. Porém, entretanto e contudo, eu também acho que o nosso uso da tecnologia hoje vai ser o cigarro do futuro. A gente vai olhar para trás e falar, gente, médico fumava dentro do consultório, professor dava aula fumando cigarro, a pessoa andava na rua olhando o telefone, entendeu? Acho que a gente vai entender que a gente ainda não chegou no amadurecimento da penetração dessas novas dimensões tecnológicas, então a gente não sabe o que fazer com elas, a gente não tem higiene para elas. E a gente usa sem discriminação, no sentido sem perceber o que aquilo está fazendo com a gente, e se entrega e se perde. Então eu acho que a higiene é o novo negócio, né? A situação é como que eu abro espaço na minha mente. Eu não sou um processador, eu não sou um desenvolvimento exponencial, eu sou um desenvolvimento linear. Exatamente, você falou assim, gente, antes da gente começar a conversa, vou falar dos bastidores, eu falei, cara, eu não estou conseguindo processar tanta informação, tem dias que eu consigo, Isa, você não é um computador, quem processa é computador. E isso é uma realidade, né, porque assim, até pensando em crescimento exponencial, como você falou, que são, enfim, empresas aí, gente, para quem não sabe, crescem de forma rápida, começa com 1, depois vai para o 1000, enfim, são as empresas, são os negócios, são as tecnologias, mas nossa mente não consegue acompanhar, é muita velocidade, é muita coisa para entrar, por isso que cada vez mais a gente está ansioso, com medo, angustiado. A saúde mental já era para muita gente, então assim, não à toa, claro, desde o ano passado meio que deu um boom, né, das pessoas falando mais sobre saúde mental, e agora provavelmente, tipo, disparado, porque se eu não cuidava antes, meu Deus do céu, antes eu ficava assim, fazia terapia, beleza, tá, não, mas eu tô bem hoje, então nem preciso mais, né, e agora se eu não faço, já é tipo, já era. Não existe, Monique. Isso é uma realidade. Não sei se acontece com você. Acontece comigo e acontece com todo mundo, porque eu acho que o grande negócio da saúde mental é que a gente está falando sobre a saúde mental. Não vamos pensar que antes as pessoas tinham uma saúde mental ótima. É que ninguém falava do assunto. Exatamente. Então eu acho que é importante só pontuar isso, porque a gente não tem base comparativa saudável de geração para geração. A geração dos nossos pais não falava sobre questões íntimas e mentais e sentimentais
Então, não é uma boa comparação, tipo, a gente está muito mais ansioso agora. Não, agora a gente está quantificando a ansiedade. Isso é muito diferente, só para pontuar para todo mundo. Não, maravilhoso, tá vendo, gente? Por isso que ela tá aqui. E nesse lugar, assim, de internet ainda, do mundo digital, não sei se você acompanhou, mas tem muita gente que leva, como você deve saber, os títulos lá de influenciadores, influencers, sei lá. E aconteceu recentemente o caso de Pugliese, que tem os milhões de seguidores, falou no início para ficar em casa, mas foi uma das primeiras a ser infectadas, inclusive no casamento lá da família, e mesmo assim fez festinha em casa. Beleza, tá, todo mundo meio que deu uma cancelada nela, tirou o Instagram no ar, essas coisas todas que a gente sabe. Mas já vínhamos antes da pandemia com essa cultura do cancelamento, né? E alguém, quando fala besteira ou erra na internet, eu sou a favor que as pessoas podem errar, só que a internet, claro que esse erro ganha uma dimensão que a gente nem consegue, enfim. Mas será que a gente, cada vez mais conectados agora, essa cultura do cancelamento vai aumentar? E essa cultura do cancelamento faz com que a gente, não sei qual é o termo, talvez seja isso que a gente falou, do que eu falei no início, né? A gente se torne pior porque a gente está fazendo um tribunal de julgamentos de um erro, que talvez a pessoa errou aqui, entendeu que errou e depois, sei lá, a pessoa muda e beleza, ou é uma forma da gente pensar agora em meio a pandemias que talvez nem precisamos de cultura de cancelamento, sabe? O que é que você acha disso? Olha que pergunta boa. Deixa eu tô tentando desmembrar assim na minha cabeça. Eu acho que tem uma coisa central que é a questão de consciência e responsabilidade do momento em que você resolve se expressar em plataformas públicas, vamos chamar assim. Por mais Sim. que a gente saiba que tem uma moeda de troca de dados e várias outras coisas ali, não vamos entrar nesse nível de É um outro complexidade. episódio de podcast. Mas no momento que a gente se expõe, eu falo isso até assim, para mim esse projeto dos 40 dias foi a primeira vez que eu me expus, o começo foi muito difícil, porque eu sempre tive um contato na rede social extremamente espontâneo e pessoal, salpicado de trabalho. E eu fiz esse movimento, e eu acho que assim, é fundamental a gente ter, primeiro, responsabilidade e consciência do que a gente está jogando no mundo, da onde vem essa informação, de ter certeza que aquilo ali passou por vários olhares plurais para que aquilo ali seja autêntico e tenha porquê, e você pense bem que aquilo que você está fazendo é útil. E aí, útil pode ser dar risada, pode ser algo seríssimo, pode ser uma publicação científica e pode ser algo ligado ao consumo. Mas isso precisa ser... agora mais do que nunca, eu dou uma aula sobre isso há um tempão, em que eu falo assim, eu mostro campanhas de grandes marcas que caíram na internet em menos de 24 horas. Eu faço esse exercício há anos num curso que eu dou na FAAP. Eu falo assim, vamos olhar para isso e me dizer o que aconteceu aqui. 90% dos casos não foram pessoas suficientes que estiveram envolvidas, olhares plurais o suficiente que estiveram envolvidos nos processos que levaram isso adiante. Então, eu acho que a questão do cancelamento, ela, em alguns casos, quando é um caso de marca, eu acho que ela pode ser justificada através de eu não quero mais propagar essa imagem que eu errei, aí eu vou continuar propagando uma imagem que tem um alcance grande, propagando uma ideia que não seja condizente com o meu DNA de marca. Mas eu acho que as pessoas físicas têm uma responsabilidade de ter certeza que estão falando. Porque eu não acho que errar não é humano, mas aquilo ali não é 100% espontâneo. Você parou e escreveu e colocou e postou, e se você não tem disciplina para fazer isso... É uma jornada, né? Até o post acontecer. Então, assim, é que nem mandar... Não dá pra usar o Instagram que nem mandar mensagem pro ex sem querer de porra, entendeu? Assim, só pra simplificar o conceito. Né? Colocar ele em termos muito simples. Não, é total, assim... Eu concordo super, né? Eu só fico pensando daqui pra frente, porque eu acho que a pandemia deu uma parada na cultura de cancelamento, que a gente veio cancelando todo mundo, né? Literalmente, assim, a gente cancelou a Anitta, Nego do Borel, tem uma lista de pessoas canceladas. Eu acho que eu fui cancelada e não vi, sabe? Nem sei, sei lá, porque é tudo muito rápido, muita gente cancela. Só que agora, até as pessoas que foram canceladas sei lá, em dezembro de 2019, hoje não são mais canceladas, né?
conseguiram aí voltar para as redes sociais. Então as pessoas que cancelaram a Anitta não estão mais cancelando a Anitta, porque acreditam que a Anitta está fazendo uma coisa legal agora. Sei lá, a gente está nesse momento meio assim. Talvez, assim, é a pandemia, as pessoas estão, não sei, aparentemente mais solidárias e tudo mais, mas esse lugar da cultura do cancelamento, quando começaram as hashtags cancelado, textão cancelado, vou te cancelar, lembrou um episódio de uma série que é Black Mirror. O nome do episódio é Odiados pela Nação. Quem não assistiu e puder assistir aí, pelo amor de Deus, procura. Porque é muito no lugar assim, eu tô lá nas redes sociais, ao invés de eu colocar, que a gente tá colocando cancelado, cancela a Anitta, cancela a Monique, cancela a Isa, as pessoas, nesse episódio, coloca morte a, aí coloca o nome da pessoa. E essas pessoas realmente morrem. Então, assim, as pessoas têm responsabilidade pela morte de cada uma dessas pessoas. E no final, bem um spoiler aqui enorme, né? Mas no final do episódio, todas as pessoas que utilizaram a hashtag morte a alguém morreram, né? Porque estavam julgando e cancelando as pessoas na internet pelo simples fato de não concordar ou não gostar, ou achar que deveriam morrer mesmo. E no nosso caso, a gente está cancelando porque acha que tem que cancelar. Então, só para ficar reflexão aí, porque já que a gente está nesse momento de mundo e muitas coisas, as pessoas ficavam falando, isso aqui é muito Black Mirror, agora é meio que real, né? Meio que real não, agora é real, as coisas estão acontecendo, né? Então, o Black Mirror, ele é uma amiga, você conhece muito bem, a Mariana Fonseca, que é também futurista, ela é muito interessante, ela fala sempre assim, o Black Mirror, o problema é que todas as tecnologias ficam isoladas, então você tira ali uma tecnologia de contexto, né, e a gente vive num conjunto de tecnologias que estão coexistindo. A morte aí é muito simbólica, porque sim, tem a questão de você entrar online e você, né, ter uma morte online, você deixar de existir nesse plano dessa dimensão digital que coexiste na vida de uma parte da população, apesar da gente saber, são 3 bilhões de pessoas que não estão online, sempre bom lembrar ainda. Eu acho que a questão do cancelar dessa morte simbólica é muito interligada com a ideia de que, assim, se a gente matar todos os bandidos, quem que vão sobrar? Os assassinos. Então a gente precisa repensar muito essa história. É uma perspectiva que eu sempre penso quando começa a falar, não, tem que matar todos os bandidos. E aí bandido você coloca no contexto que você quiser. Exato. Só vão sobrar assassinos. Então a gente precisa aprender a abrir o diálogo, a ter discussões, a escutar críticas, a fazer críticas construtivas, porque também só cair em cima. Eu, que sou a pessoa do Pacífico, não acredito que leve a lugar nenhum, avanço nenhum, a evolução nenhuma. Então, se você está caindo em cima, seja objetivo o que você está querendo dizer e seja construtivo na sua forma. Exato. Mesmo que seja pessoal. Porque eu acho que assim, a coisa já está claro que quando a gente reage só na histeria, é boi na linha, entendeu? Então... Não, eu concordo, eu sou muito nesse lugar, né? Claro que tem dias que eu vou acordar assim... muito Martin Luther King, vamos caminhar, vamos dar a mão, estamos juntas pelo amor. E tem dias que não dá, vai ser luta armada, tipo Malcolm X, porque a gente tá tanta raiva, tanta coisa acontecendo, e esse lugar, ainda mais, assim, mulheres negras, enfim, é permitido sentir raiva, sabe? Então, assim, porque tudo já colocam estereótipos na gente, né? Que mulher negra é raivosa, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Então, assim, eu me permito sentir raiva quando eu tô querendo sentir raiva, eu tô sentindo mesmo, né? Então, cara, ainda mais nesse momento de pandemia, tudo bem ou não tá bem, sabe? Não é possível. O meu conselho para todo mundo que tem a permissão de sentir, deve sentir, tem um post em que eu falo sobre a indulgência e sobre a questão do grito, que ele é democrático e universal. Todo mundo consegue gritar, mesmo a pessoa que não consegue emanar som, ela pode gritar figurativamente. É de graça, e não tô propondo que você grite em direção a alguém, você só propondo que você dê um grito para liberar energia. Sim. Então, mas lembre-se que é possível canalizar todas as raivas e frustrações em coisas que sejam melhores para você e para o próximo, que façam sentido para você dentro do código que faz sentido para você, né? Total, assim, e tem uma coisa talvez esse lugar, eu tô muito no digital ainda, né? Porque, enfim, porque é isso que a galera tá falando, tal, mas eu vou avançar já, mas não vai. Será que
assim, cada vez mais conectados, internet, celular na mão, a gente não vai se tornar, pelo menos neste momento de pandemia, alguns seres piores, sabe? Porque esse lugar da raiva, eu tô com muita raiva, eu tô com o celular na mão, só tenho essa possibilidade de expressar aparentemente. Eu vou começar a xingar a Monique e Isa na internet, porque eu estou em casa, estou ficando louca, eu preciso, sei lá, será que a gente não tá criando monstrinhos por conta do isolamento, por conta da facilidade de digitar? Não sei. O que está acontecendo, Isa? A gente sempre tem monstrinhos aparecendo, né? É difícil, porque assim, a dualidade do ser humano é totalmente fora do nosso controle. Eu acho que, do mesmo jeito que tem milhares de hackers tentando solucionar problemas incríveis, tem outros que estão certamente fazendo milhares de coisas ilegais. Eu acho que tem pessoas postando coisas super úteis e pessoas postando coisas super inúteis. Eu acho que tudo isso vai sempre acontecer ao mesmo tempo, né? E se a gente não fosse... se a gente não tivesse um pouco de fé nos humanos, a gente já tinha desistido de fazer o que a gente faz, né? Por Total, definição. Nossa! Então, eu acho que vamos criar pessoas maiores, mas vamos também romper muitas barreiras sobre o que o digital podia e pode fazer e o que é possível, de fato, fazer do sofá, como disse o Gregório esse final de semana. Entendeu? Pela primeira vez, a turma do sofá pode fazer coisas pelos outros e pelo mundo do sofá. E isso é muito poderoso, né? Então, se a gente conseguir dar informação produtiva, construtiva, interessante, que saiba capitalizar a economia da atenção de uma forma, pelo menos, construtiva, vamos dizer assim, eu acho que tem muita coisa interessante que vai sair. Eu acho que se a gente estivesse nessa mesma situação, sem nada do digital, que a gente está batendo cabeça na parede há mais tempo. Sim. Fora da Curva volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. E você falou também, Isa, nas redes sobre a revanche dos introvertidos. E é muito legal isso, porque esse lugar da revanche, os humilhados serão exaltados. No episódio anterior, quem não ouviu, por favor, ouça. Eu conversei com o Michel, que é antropólogo, enfim, incrível. E ele falou sobre os humilhados foram exaltados, que são os millennials. Porque os millennials meio já estavam assim, na economia digital, não, aplicativo, plataformas, esse mundo existe, é possível. E a galera meio que, não, isso é loucura, millennials. Então meio que os humilhados foram exaltados e agora vem a revanche dos introvertidos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu amo esse tema, porque eu sempre fui a única extrovertida, eu sempre tive amigos mais introvertidos. Então, eu sempre fui uma grande palhaça, assim, da turma, sou até hoje, né? Então, mas eu sempre fui fascinada por introvertido, sou filha de um super introvertido, que, enfim. Então, assim, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, justamente de ter essa tela como proteção, vamos chamar assim, a gente consegue, em muitos casos, extrair muito de pessoas que, na convivência social, e aí pode ser na sala de aula, na cidade, pode ser, né, em várias escalas, não se manifestariam, porque existiu uma supervalorização do extrovertido durante muito tempo, e eu estava até conversando ontem com um especialista e professor de moda, e a gente estava conversando sobre alunos, e foi super interessante, porque ele virou para mim e falou assim, impressionante, né? Os que mais fazem barulho geralmente são os que menos entregam, e os mais quietinhos são muitos dos que conseguem entregar coisas mais profundas, mais interessantes. Então, a internet, ela tem a capacidade por essa criação de identidades digitais paralelas, que é o processo das redes sociais, seja ela o Medium, a Instagram, o Facebook ou alguma rede alternativa, né? Estou falando das maiores aí só para
para ilustrar e colorir, mas é que a gente talvez consiga tirar, então, a voz de muitos que estariam quietos se a gente estivesse ainda só em espaços físicos, na luta de quem grita mais alto. Sim. E eu acho que a grande sacada desse momento pode ser, aí na minha esperança positiva, porque obviamente tem todos os cenários possíveis, mas aonde eu estou investindo a minha energia é na compreensão do que significa funcionar em grupo, né? Em coletivo e comunidade. Vocês conversaram sobre isso também no último podcast, com mais profundidade, sobre as nuances, em que você exemplificou justamente que as comunidades já se comportam assim, né? Periféricas, estou falando eu, mas a gente entender em todos os sentidos, dentro da empresa, dentro de casa, na internet e assim por diante, o que significa trabalhar em grupo? Não significa ter um monte de líderes e um monte de extrovertidos gritando juntos. Significa você ter diversos talentos que somam e criam, então, uma liderança mais forte, que aí pode ser ou não interpretada numa figura. Eu e os 40 dias somos o trabalho de uma equipe muito vasta. Eu sou a tagarela, o gramofone da situação. Mas tem muita gente legal que trabalha comigo que se eu falar para subir no palco vai sair correndo. Então. Mas e a empatia, Isa? Empatia, a gente está vendo meio não, né? Está tendo uma mobilização gigantesca mesmo na sociedade por conta do coronavírus, tem muita gente doando, muita gente que provavelmente nunca fez nada, mas agora, enfim, bateu alguma coisa no coração e resolveu doar, fazer ações. Essas coisas que a gente sabe. Será que vai perdurar? Será que pós-pandemia, por mais que sim, antes de pandemia a gente já estava falando de empatia, e eu brinco que se empatia fosse verbo, talvez as pessoas exercitassem mais, mas é um substantivo. Eita. Será que... E depois, né? Eu só fico preocupada com isso, porque por mais que a gente tivesse discussões incríveis e tal, não, ser empático, lugar do outro, empatia, será que vai durar quando aparentemente tudo isso acabar? Sim. Eu acho muito interessante a gente hoje já ter empatia no nosso vocabulário, apesar de concordar 200% com você, né? Na minha adolescência, a gente entendia o que era simpatia, enfim. Então, já eu acho, um passo avante a gente entender. Depois que a gente olha para a empatia e entende que ela é proveniente de um neurônio que chama neurônio espelho e que está presente na nossa espécie e em diversas espécies, a gente começa a ter um pouco mais de fé de que é possível desenvolver isso, porque afinal de contas você nasce com isso. Pode desenvolver ou não, e isso tem milhares de outros fatores, aí te chama um psicólogo para a gente analisar. Mas é interessante a gente saber que isso existe e que é uma coisa também fisiológica. Mas eu acho muito interessante a gente olhar o que diz um cara chamado Paul Bloom. Depois eu escrevo aí, se for postar refs para as pessoas seguirem, que fala sobre a compaixão racional. O que está acontecendo durante a pandemia, na minha opinião, é sim um surto de empatia. A empatia ela é movida 100% pela emoção, ela não envolve a razão, né? E aí, no momento em que você está passando um perrengue que você percebe que você tem 5, 10 milhões, 5 mil, cada um do seu tamanho, você fala, putz, se eu doar R$1 aqui, eu vou fazer uma diferença? Aí você fala, nossa, vou doar esse R$1 aqui. E aí isso começa a entrar no seu mecanismo, o que já é por si só bárbaro, e tomara que a gente consiga entender que se a gente dividir, a gente multiplica isso, né? Sim. O que eu acho que a gente vai poder projetar daqui para frente é que, como esse fator da emoção não deve perdurar, porque, né, em algum momento a gente vai passar outros estados emotivos, vamos dizer assim, como que a gente entende e racionaliza a prática da compaixão? Ou seja, entende que é bom para a sociedade que você doe um pouco daquilo que você tem de sobra, por mais que aquela sua sobra seja 5 centavos, R$10, 5 mil, cada um com o seu tamanho de história, por enquanto. Então, eu acho que
No momento em que a gente entende que esse circular de dinheiro, ele é positivo para a economia, para você, para o Estado, para todos, aí a gente consegue desenvolver um mecanismo de tipo, faz sentido a prática da compaixão, que é essa preocupação para além de você, né, com o outro e tal. Então eu acho que é isso que a gente tem que buscar fomentar daqui para frente. Eu estou falando com todo mundo que está escutando, na sua empresa, no seu microcosmo, da sua casa, no seu bairro, na sua rua, não sei. Como que a gente institucionaliza, né, medidas de compaixão que sejam saudáveis para todos nós e para a nossa economia e para as nossas outras pessoas, que a gente já entendeu que a gente finalmente é um ecossistema, ninguém é uma ilha, nenhum homem é uma ilha, já diziam há muito tempo, finalmente está fazendo sentido para a maioria das pessoas. E sobre capital, sobre economia, girar e tudo mais, você falou de um termo que esse eu preciso ouvir mesmo, porque não está entrando na minha cabeça. Reumanização do capital. O que seria isso? E realmente é possível reumanizar o capital? Que processo é esse? Você vai entender porque você fala mais disso que eu. Só não sei o termo, né? Ótimo, vou ficar aqui, aprendendo. A gente fala sobre a questão de reumanização do capital porque primeiro que a gente distanciou o valor do humano do valor monetário. É bem besta. Do momento em que a gente acha normal comprar alguma coisa por 5 dinheiros que sejam, em que claramente aquilo ali teve diversos processos que é impossível que tenham sido feitos de uma forma humana, mas a gente aceita isso como uma ótima oportunidade econômica, a gente já distanciou o ser humano do valor material das coisas. Então, quando a gente faz isso, a gente cria uma economia doente, como claramente a gente conseguiu criar, né? E que vem aí de milhares de décadas em que a gente veio fazendo uma confusão, distanciando o quanto que é o valor do ser humano que passou horas criando objetos e coisas e que devem ser remunerados ao longo do caminho. Para piorar essa situação, na internet tudo perdeu valor, né? Então a gente não escuta música, vê vídeo, faz não sei o que, e dá dinheiro para as mesmas empresas. A gente fica lá botando dinheiro dentro de um grupo de 5 empresas globais, né, assim ditas. Então, né, eu acho que você tem uma plataforma que está reumanizando, eu prefiro sim que você se apresente em primeira pessoa também, mas assim, uma plataforma que está buscando mostrar para as pessoas que a gente precisa valorizar as ideias, a criatividade e tudo que existe no plano da internet para sair e descentralizar o sistema econômico que ficou na mão das plataformas e não das pessoas responsáveis pelo conteúdo e pelo o capital intelectual e humano que está disponível para a gente. Gente, só para... Foi demais. Só para... Tô até rindo. Isa está falando da tecnologia que o Desabafo utiliza, que inclusive é uma tecnologia baiana, bem bairrista, né? Eu sou de Salvador, tudo é da Bahia, tudo é Salvador, que é a It's Num. Foi criada também no período próximo do Desabafo e a gente está incorporando a tecnologia em tudo que a gente faz agora. Por isso o Desabafo deixou de ser apenas, beleza, uma organização que trabalha com educação tal, para ser um laboratório de tecnologias sociais aplicadas à geração de renda por conta dessa tecnologia, comunicação e educação. Então a gente remunera as ideias das pessoas. Só para exemplificar e ficar mais fácil, pensa no Instagram, pensou? Beleza? Tem a curtida, ao invés de ser curtida é R$1, então cada curtida vale R$1 e assim, ao invés de dar 1.000 likes, eu dou R$1.000 para as pessoas porque é um conteúdo interessante. Enfim, é isso. Vou postar lá depois dos 40 dias, eu já estou pensando o que eu vou botar lá, mas eu estava esperando a oportunidade de fazer algo valioso. Aguardem, fiquem de olho. Mas é massa isso, então acho que eu entendi, faz sentido isso aí, faz sentido, eu acho que eu faço mesmo. Eu acho que eu venho fazendo isso, gostei do termo, que é reumanização do capital. Vou usar agora. Então, gente, aprendi tal reumanização do capital. E para a gente ir finalizando, pensando nesse cenário, né? Tanto de reumanizar capital, de empatia, de excesso, a revanche lá dos introvertidos.
Enfim, todas essas temáticas, outras que a gente não abordou aqui, mas que, por favor, gente, deem uma olhada no Instagram de Isa Deson, por favor. Isa, a gente está caminhando para um futuro próximo, não precisa ser negócio de 20 anos, 30 anos, nada disso. A gente está caminhando para um futuro próximo que faz com que a sociedade melhore, enquanto estrutura, enquanto ecossistema, enquanto, enfim, coletividade, ou piore, ou a gente vai, sei lá, meio termo, né? A gente piora agora para melhorar depois, ou a gente está melhorando agora, um boom de solidariedade, mas depois já era. Estamos caminhando para onde? Claro que são vários cenários, eu quero ouvir os seus. Nós estamos caminhando em direção à consciência da corresponsabilidade. O futuro está a quem quiser construí-lo. Então, é a gente, nós somos nós e todo mundo está escutando e todo mundo que puder, com quem vocês puderem dividir essas ideias e espalhar essa corrente de otimismo, positividade e humanização, né, que eu acho que é o grande tema da nossa conversa, que qualquer que seja a perspectiva, que a gente possa construir um amanhã de riqueza, né, de riqueza emocional, de riqueza tangível, de compartilhamento disso tudo, de repensar valores, porque o que é interessante do que a gente está vivendo é que as vozes individuais estão mais expressivas e têm mais impacto. A gente está entendendo que a gente precisa aprender a escutar melhor em todos os sentidos. Então, eu acho que vem desse lugar de todo mundo entender que são as nossas escolhas diárias, como, e aí todo mundo que fala de tendência fala disso, cidadãos e consumidores, né, que é uma junção desses dois conceitos, e entender que consumir é um ato político, que a forma que você se coloca é um ato político, e um ato político significa uma forma de você se posicionar no coletivo. Não adianta falar alguém vai resolver, claramente ninguém vai resolver. Então a gente precisa criar os nossos sistemas, as nossas comunidades em todas as escalas, para que a casa funcione, o prédio funcione, a rua funcione, o bairro funcione, a cidade funcione, e a terra volte a funcionar de uma forma que seja de fato melhor do que ela estava antes, porque se tivesse bom, a gente já não estava falando de tantos temas em 2013 e 2014 que falam das dores que a gente está sentindo de verdade agora, né? Então eu acho que é isso, é nosso. A gente vai ter que trabalhar se a gente quiser que ele mude, mas eu acho que ele tem tudo para sair dessa um pouco menos doente, assim, né? Nossa casa, eu acho que ela tem tudo para isso. A gente hoje tem as ferramentas, a gente já vive numa lógica, e aí são o Peter Diamandis que diz, por mais que seja muito ali idealizado, os recursos estão disponíveis na Terra para que a gente use as tecnologias de uma forma legal, para que a gente una as pessoas de uma forma legal, a gente tem riqueza para dividir, a gente só precisa reorganizar a coisa. Uau! É isso, né, minha gente? Tem uma frase também que eu gosto de usar, e sei lá, eu acho que eu nunca falei em nenhum episódio, mas para todo lugar de fala tem lugar de escuta, né? Então a gente vem, principalmente militância, né? Lugar de fala, assim, dá uma estudada melhor nisso, mas para todo lugar de fala tem lugar de escuta, inclusive entre nossos pares, né? Então eu acho que é o momento da gente exercitar para ver para onde caminhar, né? Enfim, ninguém tem certeza de nada, mas enfim, vamos continuar em movimento. Duvide de quem tiver muita certeza, né? É o momento de duvidar as grandes certezas. Está tudo para ser redefinido, entendeu? A gente tem tudo para redefinir o mundo do jeito que a gente quiser, para ele ser um pouco mais plural e menos dolorido, né? Acho que é isso. Gente, essa é Isa Deson, acompanhe nas redes sociais, e esse foi mais um Fora da Curva do Altab. Espero vocês na próxima quinta-feira. Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evely, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.